Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Muricy revelando detalhes do São Paulo Futebol Clube. Análise e opinião, né, do que foi dito por Muricy. E além de mercado da bola, Savarino, Beraldo e São Paulo tomando calote, é isso mesmo, então vamos embora pro vídeo. Temperatura que o Dorival Júnior está comandando mais um treinamento do São Paulo, aproveitando aí o recesso do Campeonato Brasileiro, essa paralisação que lhe proporciona o maior número de dias seguidos de treinamento desde que ele assumiu o clube há quase 60 dias. Começou na quarta, vai até terça-feira que vem, véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, com uma folga agora no próximo domingo. Os jogadores vão ganhar um descanso. A gente puxou para hoje, Mari, uma tela e uma situação que ela, embora seja bem comum aqui no São Paulo, ela acontece já há muitos meses, é o número de jogadores que desfalcam o São Paulo por vários motivos. Essa tela que está no ar agora tem 14 nomes. Tem jogador machucado, tem jogador em transição, tem jogador de seleção, tem jogador suspenso, tem jogador afastado. Mas demonstra a dificuldade que o técnico tem, por exemplo, para o jogo contra o Atlético Paranaense. Goleiros são dois. O Felipe Alves foi reintegrado, mas não tem sido chamado para os jogos, está treinando aqui meio que para cumprir o contrato até aparecer uma proposta. E o Jandrei começou ontem uma transição depois de uma fratura num dos dedos da mão direita. Fica ainda um bom tempo afastado. Laterais direitos, 3. Orejuela está encostado, jogou 14 minutos só com o Dorival Júnior. Igor Vinícius fez uma cirurgia no pubis, não tem data ainda para voltar, está na transição. E também, nessa relação de laterais pela direita, a gente tem o Moreira, que passou por uma cirurgia no ano passado e também está na transição. Vamos para a zaga, dá um time completo. Arboleda tá com a seleção do Equador, joga dia 20 e provavelmente não chega no dia 21 para enfrentar o Furacão. Ferrarese, lesão no começo do ano, só volta no final e o São Paulo ainda tem que fazer um acordo com o City para ele permanecer mais um tempo aqui no Morumbi. Aí a gente passa pro lateral esquerda. O Wellington já começou a transição após cirurgia no tornozelo, mas ainda demora um pouco para ficar à disposição. Meio de campo, o Pablo Maia tá suspenso, foi expulso contra o Palmeiras. O Thales Costa veio também de uma cirurgia, tá em recuperação no Refis. O Galopo da mesma forma, recuperação no Refis, volta no meio do ano. E o Michel Araújo, volta no final do ano. E o Michel Araújo, além da suspensão pelo STJD, teve detectada ontem uma contratura na panturrilha, fica fora por algumas partidas. E vamos ao ataque. Erisson vem há 2 meses ou há mais de 2 meses tentando se recuperar de uma lesão, não há previsão para sua volta. E o Pato está fazendo uma mini pré-temporada depois de uma cirurgia de ligamento cruzado, deve ainda participar de algum jogo neste mês, mas não é certo que seja o do dia 21 contra o Atlético Paranaense. Você consegue escalar um time do goleiro ao ponta esquerda e ainda com 3 reservas de tantas ausências que o São Paulo tem para o jogo da próxima quarta-feira. Paulo, como eu tenho dito, se fizer uma campanha tranquila no Brasileiro, sem sustos, e amortizar radicalmente a sua dívida no final da temporada, terá uma bela gestão da sua diretoria. Eu não acho que a contratação deva ser a prioridade, porque o São Paulo, exatamente uma questão financeira que tem a ver com gestão, e não só com essa, com a anterior também bastante, aliás, até um pouquinho mais com a anterior do que com essa, o São Paulo não tem condições de concorrer, por exemplo, com o Palmeiras. E o Palmeiras é um time que tem, quando a gente fala de mercado, de capacidade de arrecadação, um mercado parecido com o do São Paulo, 3ª e 4ª torcida do país. Seria normal um Flamengo, que tem muito mais torcida, ter mais capacidade de investimento. O Palmeiras não. Então, o Palmeiras é um clube bem gerido. O Palmeiras teve soluções ali, nem que tenha sido a solução do Paulo Nobre, que ali colocou dinheiro um tempo do bolso, cobrando juros pequenos, mas o Palmeiras conseguiu se equilibrar financeiramente e segue tanto muito bem quando precisa no mercado, porque se o Palmeiras quiser contratar, o Palmeiras se vira para contratar, como consegue manter seus principais jogadores, o Palmeiras também consegue ter um departamento de futebol muito profissional, muita estabilidade interna. O São Paulo não tem isso. Pode ter ali sua questão política, pode ter ali sua questão financeira, tudo muito complicado. Imaginar que vai... Precisa vender jogador para fechar as contas. Normalmente é isso. Né? Esse é um problema. Lembrando que o São Paulo ainda caíram praticamente do céu 100 milhões de reais na negociação do Antony, do Ajax para o United, que é um dinheiro que não faz parte de processo e planejamento da atual diretoria. Tem a ver com a anterior, que, repito, fez muita dívida. Então o São Paulo tem uma situação muito, muito, muito complicada. Falar sobre a dívida do Corinthians, né? Que contrata mesmo assim, uma dívida enorme. A dívida do São Paulo também é uma dívida grande, difícil de ser equacionada, né? O presidente do São Paulo espera que entre dinheiro da fundação da Liga para tentar
melhorar bastante essa condição financeira do clube. Enquanto isso não acontece, São Paulo contratar grandes jogadores pagando muito, São Paulo faz uma loucura diante da sua situação financeira. Se não contratar, continua com o time sem chance de ser campeão. Essa é a realidade do São Paulo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Eu e o Arnaldo Ribeiro temos o prazer de receber Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo hoje, mas enfim, mais do que tudo, um ídolo são paulino, o maior São Paulino vivo, como costumamos dizer. Tá aqui o Muricy para bater um papo com a gente, falar do São Paulo, do momento do São Paulo, tudo que a gente quiser perguntar para ele, perguntaremos. O Arnaldo tá aqui, vai fazer as honras da casa, e eu falo já com quem está nos acompanhando aqui pelo chat, vai mandar pergunta. Vão ter muitas perguntas repetidas de você, então eu vou juntar todas numa delas e fazer aos poucos. Aproveitem para falar com o Muricy, mas perguntas legais, perguntas interessantes, perguntas bacanas para o Muricy. A gente tem pouca oportunidade de falar com o pessoal do São Paulo. Está aqui o Muricy, que veio atender a gente de uma maneira muito legal, então vamos aproveitar esse tempo, que não vai ser muito longo. Arnaldo, faça as honras da casa. Bom, Tirone, boa galera, prazer recebê-lo de novo, Muricy, obrigado por nos atender novamente. Nessa correria toda, a gente tinha tentado combinar na semana que não tinha jogos, mas cada um tem seus compromissos. O Muricy acaba de vir do médico, consulta médica, e vou começar até perguntando, porque a questão da arritmia, né, foi uma situação que provocou a sua saída momentânea do dia a dia do São Paulo. Agora você já retornou, tá tudo em ordem, voltou do médico agora, dê as primeiras informações, então, sobre a sua saúde, que é o que mais importa no momento. Eu não quis falar nada faz aqui uns 15 dias, não quis falar nada da cirurgia, para não criar muitas especulações, tudo, né? Então, eu fui para o hospital, me internei, fiquei 5, 6 dias e fiz a cirurgia, e graças a Deus a cirurgia foi sucesso. Não é fácil, porque mexe com o coração, né? Complicado, né? Mas foi um sucesso, e assim, tenho que voltar de vez em quando só para ver como é que está a máquina, e hoje foi o dia, então e graças a Deus o exame deu tudo certo, e agora tem que olhar com carinho, de vez em quando tem que voltar lá no médico, mas está tudo certo. Que bom, a galera aqui desejando as melhores energias para você. Aqui a Kelly Oliveira fala: eu amo o Muricy, que sua saúde esteja bem. Alguém aqui tinha mandado uma pergunta: eu quero saber como está a saúde do Muricy. Tá falado, o Muricy tá voando, como sempre, fez aí uma pequena intervenção cirúrgica, mas tá ótimo já. Mandem já as suas perguntas sobre o Muricy, sobre o Muricy também, mas sobre o São Paulo, o momento, o que vocês quiserem. Arnaldo, pode começar, hein? É muito importante, eu acho que o Muricy nunca se furta a esclarecer ou falar sobre o São Paulo na boa e na ruim. E nos últimos tempos não tem sido muito boas, né, Muricy? É uma digamos, uma rotina, mas você acho que sempre está disponível para prestar os esclarecimentos sinceros que você sempre presta. A minha primeira pergunta é sobre essa parada, essa pausa, né, que pela primeira vez o Dorival está tendo para treinar o time. Você entende que essa parada, depois de tantos jogos consecutivos por 3 competições, ela pode ser boa para o São Paulo ou ruim para o São Paulo? Bom, primeiro o começo dessa parada é mais para recuperar os jogadores, a verdade é essa, porque o São Paulo pegou uma Sul-Americana com deslocamento muito difícil, muito complicado, e o desgaste realmente é gigante, jogando todo momento. Então, o primeiro momento é recuperar, dar 2 dias para os jogadores para se recuperar, uma coisa normal. E agora, claro, para o treinador é muito importante, né? Porque o treinador, hoje em dia, ele faz um tático, vai para o vídeo o tempo todo, vídeo, e ensaia pouco no campo, né? Porque não dá tempo, né? Os jogadores também, às vezes os jogadores têm dificuldade de finalizar, não se pode fazer um treinamento, porque a parte muscular é muito afetada, toda hora se perde, não só São Paulo, muitos clubes, toda hora está perdendo jogador por problemas muscular, né? Porque é excesso de jogo, é excesso de viagem. O Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a própria Libertadores que ele está disputando, as viagens são muito difíceis, né? Então é isso. Agora, para os treinadores, não só para o São Paulo, acho que para todos os treinadores é importante, né? É importante você ter contatos e apresentar para os jogadores tudo que ele pensa, né, de um time, tudo que ele pensa em tipo de treinamento, posicionamento, coisa tática, e aí é tudo, físico, né? Principalmente físico, né? A gente tinha realmente uma dificuldade física de tantos jogos, mas o time está respondendo bem. Eu já visto nos últimos 2 jogos, o segundo tempo nosso sempre foi melhor que o primeiro. Isso mostra que a parte
física está melhorando muito, porque está se trabalhando muita força, né? Aeróbico não dá, porque é muito jovem, mas a parte de força, e o nosso time precisa de força, porque é um time competitivo, né? Se não tiver força é complicado, e aí houve uma melhora muito grande, além de você ver no campo o segundo tempo nosso muito mais forte, você vê os números, né? Porque hoje tem essa facilidade, né? Que o jogador tem todos os números para o treinador ver, para a comissão técnica ver, para todos nós que gostamos de futebol sentir, né? Como é que está a quilometragem, como é que está a intensidade, né? Hoje facilita demais isso, né? Então a gente vê, além do jogo, a gente vê os números nossos, fisicamente a gente está muito melhorando, mesmo porque o São Paulo, não é só São Paulo, o futebol está assim, né? O futebol está muito intenso, cada vez a quilometragem aumenta, e quem não tiver físico pode ter um bom time e não consegue, né? E o nosso realmente o forte do São Paulo é um time que tem que ter essa força, porque é um time que depende muito do coletivo, depende muito da parte física. Uhum. Muito bem, galera aqui já tá mandando mensagem, o Thiago manda Muricy, agradecendo você. O David Didier fala assim, muito obrigado por tudo, Muricy. E aí ele pergunta, uma pergunta que tem muita gente fazendo, então já é a primeira que tem muita gente perguntando. Ele já fala aqui, o que esperar do Pato, diz ele. Então, o Pato, todos sabem, né, que teve uma contusão séria, né? Não é fácil a contusão do cruzado. Houve uma recuperação, ele está na fase final agora está no campo já está indo para o campo. Claro que também ficou muito tempo afastado, e o jogador afastado, para ele entrar em forma, não é a parte técnica, é mais físico mesmo, né? Porque, volta a repetir, o jogador tem que estar muito bem preparado fisicamente, senão não joga. Não é só o Pato, qualquer um. Então, o Pato está ainda nessa fase, a gente não pode esperar nada dele agora, a verdade é essa, porque é iludir o torcedor e também é prejudicar o jogador, ou seja, você corre um risco de machucar o jogador novamente, entendeu? Então, estamos com muita calma, o treinador também está observando, o preparador físico cuidando, então o que pode esperar um pouco mais ainda, não agora, mais para frente, alguma novidade em termos de campo, né? E aí quem vai mostrar, né, para o treinador se está bem ou não é ele. Aí é no dia a dia, ver se ele vai competir como a gente acha que tem que ser, né? Porque não adianta hoje, vocês sabem, não adianta só a parte técnica, não adianta só o nome, hoje em dia o negócio é duro demais. Então a gente está esperando e dando tempo para o Pato entrar em forma física, né? Porque técnica é um jogador diferenciado, né? Fala lá. Então, Muricy, até pegando esse gancho, você é um jogador que você conhece, né? Curiosamente, você trabalhou. Antes tinha o Miranda, que você tinha trabalhado, o Pato você trabalhou. Nós, eu e o Tironi, ficamos até, assim, impressionados com a entrevista dele última de apresentação. Digamos, parecia um atleta mais maduro, falando de outras coisas, falando muito das questões do campo e tal. Ele despontou para o futebol menino como um fenômeno lá atrás. Depois acho que tem 1000 coisas. Jogou na Itália, namorou a filha do Berlusconi. Aconteceu um monte de coisa. Você nesse contato agora com o Pato, sobretudo naquela questão do dia a dia do departamento médico e tal, na recuperação, você sente o Pato um tanto quanto diferente como pessoa também? Ou foi uma impressão que ele passou pra gente e não é exatamente isso? Não, mudou muito mesmo, porque é normal, né, cara? O cara vai para uma cultura diferente, vai para os Estados Unidos, né? Um lugar também que o cara vai crescer como pessoa, né? Isso é natural, acho que do ser humano, né? Do próprio jogador, com o tempo que vai passando, né? Ele vai amadurecendo. E o Pato tá bem diferente mesmo. O Pato tá mais, assim, fala mais, sei lá, tem mais facilidade para se comunicar, né? O Pato era um pouco um cara, assim, na época, né, que ele começou a jogar, ele era um pouco quieto, né? Era um pouco da dele. Falava muito pouco. Hoje não, hoje ele fala bastante, tá sempre com os jovens lá no CT, explicando para os jogadores, né? Como é que é as coisas. Então ele tá bem diferente mesmo. Quando você vê ele falar, como você falou nas entrevistas, se percebe que ele tá muito diferente, tá mais concentrado, tá mais sabe mais as coisas, né, de tudo, né, não só de futebol, né. Então realmente ele tá bem diferente, que para mim acho que é uma coisa natural, né, porque ele vai participando de várias culturas e todas essas coisas. Foi para Itália, Estados Unidos, o cara vai crescendo, né. O Rafael Antunes fala aqui, manda aqui é trabalho, meu filho. Eu adoro essa frase, acho que ela resume o que é o São Paulo, e o Muricy cunhou essa frase, eu acho demais. A Raquel Vargas fala, Muricy, amamos você, fique bem
desejamos melhoras. O Muricy tá ótimo, é só você ver a cara dele aí que ele tá muito bem, tá perfeito. Aí o Thiago Martins pergunta, qual o real motivo da saída do Rogério? O Rogério saiu, entrou o Dorival no lugar, é o Thiago Martins tá perguntando. Não, isso não adianta a gente começar a procurar as coisas, no mundo todo, o futebol é resultado, cara. Então, você num time como o São Paulo, precisando de títulos, né? Então não tem outro motivo, né? Então no mundo todo é assim, não está diferente em todos os lugares, né? Você tem que dar resultado, e nós demos tempo para ele, inclusive ficou quase 2 anos lá, né? E então o que mais pegou é isso, porque você dando resultado, né? Você é o que você mais agrada, o torcedor, os dirigentes, tudo, né? Ainda mais o São Paulo que está precisando disso. Então não é novidade, né, no futebol, não só no Brasil. Agora o Brasil já exportou isso para muitos lugares, né? O cara não deu resultado, é difícil você segurar, né? Apesar que o Rogério teve, né, tempos para trabalhar, teve 2 anos aí procurando, fez um grande trabalho, né? Mas só que São Paulo precisa de treinador que ganhe títulos, não tem como, né? E apesar do trabalho dele que é muito bom, né, um ídolo do São Paulo, né, mas realmente foi mais pelo resultado. E nessa linha, o Denis Jordão pergunta se com a chegada do Dorival melhorou o ambiente e tal. O Dorival, é claro que ele tem uma característica diferente, né? O Dorival, inclusive foi meu jogador, né? Foi meu auxiliar. Eu tive a felicidade de incentivar ele para ser treinador de futebol, porque ele queria ser executivo. E ele trabalhava de executivo no Figueirense, quando eu fui treinador. E eu puxei ele para o campo, fiz a cabeça dele, que aí eu falei, aí não é seu lugar. E ele começou a ser meu auxiliar no Figueirense, aí eu saí, porque eu fui para o Internacional, e ele assumiu o meu lugar, e aí começou a carreira dele, né? Ele é um cara que tem muita paciência, um cara que é mais tranquilo, né? Eu, por exemplo, meu Deus do céu, eu sou muito longe do que é o Dorival, né? Eu até falo para ele, nossa, você é muito educado, cara. Então é totalmente diferente, né? Outros treinadores são mais duros, mais cobrança, né? Tem cobranças diferentes. Então, o Dorival é esse tipo de cara que tem paciência, você chama o cara, conversa com o cara, explica pro cara, entendeu? Não deixa o cara de lado, que isso o jogador sente demais isso, né? Principalmente só joga 11, né? Então um monte que fica fora, e esses que ficam fora você tem que estar preocupado com eles, entendeu? Tem que treiná-los, não pode deixar essa parte, né? Então o Dorival é isso, o Dorival tem muita paciência, né? E os jogadores estão entendendo, né? O tipo de jogo também que a gente precisa, que só tem o nosso time, infelizmente, só tem um tipo de jogo, que o próprio Rogério também já trabalhava isso, que é um jogo de transição, de passe, porque a gente não tem a velocidade, a gente está procurando no mercado, isso já faz muito tempo, né? Para mudar um pouco o estilo, para alguns jogos você tem uma história diferente, né? Então o São Paulo joga realmente na transição com a bola, né? O São Paulo tem muita posse de bola, né? Mas a gente não tem essa velocidade, que o próprio Rogério também não teve, então agora a gente continua atrás sempre de um velocista, né? Para mudar, para dar opção para o técnico, né? Não só ter uma maneira de jogar, porque hoje se estudam mais, se estudam muitos, cara. Todo mundo sabe quem joga como, e se você não tem uma alternativa tática, você não surpreende mais ninguém, porque os estudos estão muito em cima disso, né? Então, eu acho que o Dorival está pondo a sua maneira de trabalhar, ainda é muito cedo ainda. Essa semana vai ter essa semana cheia, que já começou e começou bem. Agora, com certeza, a gente tem que dar tempo ao tempo, como todos os treinadores, né? O Mário, coordenador técnico do São Paulo, ele deu uma entrevista para mim e para o Arnaldo no nosso canal no YouTube, canal Arnaldo Tironi, e falou alguns pontos interessantes. Uma coisa que me chama a atenção de cara é que ele tá com o Dorival na questão de não precisa contratar, quer dizer, se não puder contratar, não venda. Não quer que venda jogadores até o fim do ano, pelo menos, o que é uma questão no São Paulo que precisa fazer dinheiro, né? Aquela questão difícil de ser resolvida, né, Arnaldo? Pois é, bom, o tá com o Dorival, né, fica claro durante a entrevista toda, a escolha do Dorival, a afinidade com o Dorival. Quando o Muricy lembra que o Dorival tinha sido jogador dele, até lembrou uma passagem, lembrei do Massinha nesse momento, que quando jogava no Figueirense, no futebol de Santa Catarina, no final da carreira, o Dorival queria ser executivo de futebol.
E o Muricy o convenceu a ser treinador de futebol, achando que ele tinha mais possibilidades nessa... Desde então, eles estão ali, próximos. A escolha do Dorival partiu muito do Muricy. O que faz o Muricy? Ele escolhe treinador do São Paulo. Tanto para mandar embora, quanto para trazer. Foi assim com o Crespo, Rogério, Dorival. Na base, Alex, Belletti. E a questão do discurso, a gente ficou... Esse ponto importante que você falou, Tironi, que é uma situação em que o Muricy se coloca pela segunda vez ao lado do treinador, não a questão do áudio vazado daquela vez do Rogério Ceni, mas uma entrevista pra gente, por coincidência, de uma lebre que o Dorival levantou na última entrevista coletiva, quando o Massini falou, lembrou muito bem a imagem que ele fez do eletrocardiograma, quando o Dorival saiu um pouco do tom dizendo, eu espero que pelo menos não vendam ninguém, os meninos e tudo mais. O Muricy mais uma vez foi a favor do técnico, repetindo as mesmas palavras, endossando essa situação, se referindo especificamente ao Beraldo e ao Pablo Maia, aos meninos, e também ao Luciano e ao Caleri como os mais experientes. Você fala, se você tira um desses quatro, o time que já é um time competitivo, ele deixaria de ser competitivo. Agora, é aquilo, Tironi, ao mesmo tempo em que é um dirigente que foi a bandeira do Júlio Casares para ser eleito, o Muricy no comando do futebol do São Paulo, o Júlio Casares se vê muitas vezes, como daquela vez do áudio para o Rogério, numa sinuca. O que fazer na temporada? Vender porque precisa, e o São Paulo a gente mostrou, tivemos o César Grafietti ontem aqui falando, o São Paulo é um clube que depende de venda de jogador para se sustentar, minimamente. Há anos. O ano passado teve uma coisa... Além da venda, vendeu bastante gente, vendeu o Gabriel Sara, vendeu o Marquinhos, e teve a questão do Antony lá no Manchester United, então teve um plus. E continua tendo, está no orçamento, tem que vender X, como todo clube, aliás, tem que vender X em jogador. E o São Paulo tem que vender X em jogador. E aí, nessa situação, o que fazer, presidente do São Paulo? Atender o técnico e o coordenador, ou, na primeira oportunidade, tapar o buraco. Qual que é o raciocínio do Muricy, Massini? É interessante porque ele fala sem trava, sem filtros. Vende. Por mais que venda bem, em termos financeiros, esse dinheiro não vai para o futebol. Né? E ele é o coordenador de futebol. Esse dinheiro ele se espalha, como você sempre fala, nos clubes. Ele se espalha para as outras áreas, para as dívidas, para as situações todas. Então tem esse impasse declarado agora. Acho que o Dorival nem precisa mais tocar no tema porque o chefe foi lá. E o São Paulo está nesse dilema, Tironi. Ele tem sondagens em relação a alguns jogadores e o sinal da parada da comissão técnica e da direção de futebol é não vender para ter alguma chance nessa temporada de ou se classificar para a Libertadores ou disputar algum campeonato com o elenco que tem, sem ter necessariamente contratações, embora o Muricy tenha falado que o time tenha 2 ou 3 lacunas importantes ainda no elenco. Ele falou, inclusive, da situação do Marinho, que está indo para o Fortaleza e tudo mais. Então, foi uma entrevista que mostra a afinidade completa entre ele e o Dorival. Desde a escolha, e tem várias pistas sobre o momento atual do São Paulo. Bora falar agora sobre São Paulo, Beraldo e Brighton. O Beraldo é um dos principais jogadores do time e tem chamado demais a atenção de clubes de fora. Já havia contado para vocês sobre a Udinese e o Sassuolo, ambos clubes italianos que sondaram o atleta, embora sem proposta oficial. Agora já dá para dizer que é uma sinalização de oferta. O Brighton, time da primeira divisão do futebol inglês e que tem investido bastante em contratações, sinalizou com uma proposta de 6 milhões de euros para levar o Beraldo agora na janela da metade do ano. O problema é que o Júlio Casares já sinalizou aos representantes do Beraldo que só topa negociá-lo por 15 milhões de euros, valor considerado até por pessoas próximas ao Beraldo como completamente fora da realidade. 8 milhões de euros, talvez 10 milhões de euros, tudo bem, agora 15 milhões de euros, até essas pessoas próximas entendem que não vai haver acordo. Diante da diferença entre a proposta do Brighton de 6 milhões de euros e a pedida do Júlio Casares de 15 milhões, não vai haver negócio com o time inglês, a menos que as coisas mudem em relação às cifras. Só para lembrar, o São Paulo renovou recentemente o contrato do Beraldo, novo vínculo só se encerra em 2026, Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos, o 15% de Piracicaba. O clube que o revelou tem 20% e o atleta é dono de outros 20%. Beraldo, que é pretendido pelo Brighton e por 2 times italianos, ganha hoje só 40 mil reais por mês. São Paulo precisa resolver essa questão o mais rápido possível. Só mais um detalhe sobre esse assunto.
Vi muita gente falando que o Borussia Dortmund pode ser um destino do Beraldo, uma pessoa com quem conversei muito próxima ao atleta, garante que não houve nenhuma consulta do futebol alemão. Quero falar agora sobre o São Paulo, que entrou nesta quinta-feira com um processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas contra o Atlético Mineiro. Motivo: o não pagamento da primeira parcela da compra do Patrick. Essa parcela já venceu e tem um valor de R$1 milhão. A informação me foi confirmada por uma pessoa do São Paulo. O Atlético Mineiro tem tido uma série de problemas com pagamentos, de comissões a empresários, de negócios com clubes e também de salários a jogadores. Só para lembrar alguns casos, os empresários do Júnior Alonso, do Paulinho e do Bruno Fux têm reclamado e ameaçado ir à justiça por conta do não pagamento de comissões. Vale a lembrança também de que o Atlético Mineiro hoje tem uma dívida aproximada de R$1,5 bilhão, até por isso clama por uma SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O São Paulo tem se acostumado com calotes de clubes brasileiros. Havia contado para vocês na quinta-feira que o Vasco não pagou R$4.300.000 pela prestação da compra do zagueiro Léo Pelé. Todas essas dívidas de outros clubes ajudam a explicar o porquê de o São Paulo estar com 3 meses de direitos de imagem atrasados em relação ao seu elenco. Todo mundo fala que São Paulo não paga X, não paga Y, mas os outros também não pagam São Paulo, né? Vasco, Atlético, os clubes brasileiros devendo São Paulo. Se explica em parte, né? Porque eu acho que quando você vende jogador pro Atlético, Vasco, você pode esperar que também vai tomar um calote, sabendo que já dá calote em outros, né? O São Paulo, bem ou mal, vai pagando suas contas, até porque se você dá calote em outro clube, você periga ser punido pela FIFA, o que aconteceu logo no início do mandato de Casares, teve que pagar uma porção de clube, que senão o São Paulo não poderia contratar e tal e tudo mais. E o São Paulo vai tentando ajeitar a casa, né? Tentando, porque as coisas estão complicadas ainda. O próprio Muricy também falou sobre o assunto. Esse fim de semana eu vou fazer um apanhadão aí dessa entrevista do Muricy. O Muricy que sempre coloca a cara a tapa de tempos em tempos, ele não gosta de aparecer muito, mas aí vai lá, faz a entrevista, fala a verdade, abre o jogo. Coisa aí que o senhor Transparência, infelizmente, né, não faz. Falando de São Paulo continua treinando. O Pato, né, mexeu com as redes sociais aí, mostraram os golaços do Pato no treinamento e tal. Cada vez mais próximo de voltar a vestir a camisa tricolor em campo. Ainda falando de São Paulo, foram definidas as datas pela Copa do Brasil de São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo na quarta-feira às 7h30, o segundo jogo na quinta-feira às 8h, respectivamente dia 4 de julho e dia 13. Não, dia 5 de julho e dia 13 de julho. Tá ok? E quinta-feira vai ser jogo único, vai ser o último jogo, né, das semifinais. Os outros jogos todos estarão decididos. Então, assim, o São Paulo que tem que se preparar bem, muito bem, porque o Palmeiras mostrou que é bem forte. Tanto mais que a gente já sabe, mas principalmente fora de casa, vencendo a gente no Morumbi. E, para terminar, Marinho no Fortaleza vai com Deus. Agora a opção aí e a busca é pelo Savarino, bom jogador, mais jovem, salário mais acessível, veremos, né? Também não vai mudar o nível lá do São Paulo, não é um jogador fora de série, mais do mesmo, pode até ser, mas já é um jogador de velocidade, driblador, sei lá, acho que tem mais perfil do São Paulo, né? Argentina aí, estrangeiro, não sei. Me agrada mais do que o Marinho, por exemplo. Marinho pode ir com Fortaleza, vai com Deus aí, a gente faz a vaquinha e paga o Uber. Tá ok? Então é isso, né? O São Paulo aí, apesar dessa parada com bastante novidade, bastante notícia, nomes aí considerados aí para sair: Beraldo, Paulo Maia, Natan, Luciano e Caleri. O Muricy deixou claro que não quer a saída de ninguém, principalmente do Caleri. Esse ele deixou bem claro, acho que é o que a gente já vem dizendo, né? O Luciano, que parece, o Cruz Azul vai fazer uma proposta na faixa de R$25 milhões, e aí eu acho, amigo, que é meio difícil de segurar. Se você conseguir 15 milhões de euros pelo Paulo Maia e mais alguma... Natan, estão falando aí, especulando na faixa de 2 milhões de euros, o São Paulo fica muito próximo da meta orçamentária de venda de jogador. Acho que o Beraldo por agora não vai ser vendido, até porque o São Paulo quer comprar 20% do 15 de Piracicaba, quer ter uma fatia maior. E mais um ano, como que aconteceu com o Paulo Maia, você consegue, o jogador continuando num bom futebol, valorizar ele e vender por um valor maior. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPSC. Lembrando pra você que esse fim de semana não tem jogo do São Paulo. São Paulo só joga semana que vem, então aproveitem o fim de semana. E se você não conhece, se inscreva no canal. Se você já é conhecido, já é
assinante, é inscrito, não deixe de deixar seu likezão e seus comentários, tá ok? Saudações de cores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.